E aí, pessoal, beleza? Então a gente vai continuar agora a segunda parte do segundo semestre, o módulo 4, e já vamos iniciar então com introdução à eletrônica, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver sobre componentes eletrônicos diodos, tá? No módulo passado, eu tinha comentado com vocês que eu ia passar um pouco de diodos, né? E eu dividi então em duas partes. Essa primeira parte de diodos vai estar no módulo passado e a próxima parte de diodos, a parte 2, vai estar no módulo 4, ok? Então aqui eu vou começar vou fazer uma introdução principalmente de dispositivos semicondutores e diodos, beleza? Então a gente vai ver um pouco da introdução, simbologia, o funcionamento dos dispositivos semicondutores, que isso vai servir tanto para diodos quanto vários outros elementos, vários outros dispositivos. Aí a gente vai ver diodo de junção, as suas características e nomenclatura. Aí na próxima aula, de diodos, nós vamos terminar com os diodos. Okay? Introdução. Então os diodos, também chamados de retificadores, eles são componentes eletrônicos que permitem a passagem da corrente elétrica em um só sentido, bloqueando correntes vindas de sentido oposto. Tá? Então, se eu tenho num circuito um diodo, a corrente somente vai passar nessa direção. Tá? A corrente não vai poder passar nessa direção, okay? Se ele estiver ligado dessa forma. Se eu tiver um diodo ligado dessa forma aqui, a corrente só vai passar nessa direção e ela não vai passar nessa direção, ok? Com isso, então, a gente consegue ter inúmeras aplicações para os diodos que a gente vai estudar, né? Então, com isso, como o diodo tem direção, ele, por consequência, ele vai ter polaridade, ok? O que quer dizer polaridade? Significa que ele tem um lado que ele é positivo e outro que é negativo, ok? Então, vai ter um lado que ele onde que a corrente vai chegar e que a corrente vai sair. O que a corrente chega é o lado positivo e o que a corrente sai é o lado negativo, ok? Então, novamente, todo diodo ele tem polaridade. Polaridade, ou seja, ele tem lado. Não é, por exemplo, num circuito, aqui onde que está, por exemplo, numa fonte positiva aqui, negativo, numa fonte, ele só pode ser ligado nessa direção aqui. Ok? Dessa forma, ele vai deixar com que a corrente passe para o lado de cá. Se eu ligar ao contrário, vai dar problema. Tá? Em algumas situações é desejável se ligar o diodo ao contrário. Tá? Quando é o caso, por exemplo, se eu tenho um gerador aqui, eu posso utilizar ele ao contrário para evitar que a corrente, excesso de energia, passe de um lado para outro. Bom, a gente vai ver mais adiante. Então, o polo positivo num diodo ele é chamado de anodo e o negativo de catodo. Okay? Ou ânodo e cátodo, eu não sei qual é a forma correta de escrita, eu já vi com acento, ânodo e cátodo, eu não sei, de repente até na última norma da revisão de português, da língua portuguesa, de repente mudaram, eu não sei, não tenho certeza como que está agora, tá? Ânodo ou anodo e cátodo, catodo, tá tranquilo, ok? Pelo menos para mim, enquanto eu estiver cobrando. Fisicamente falando, todo diodo ele possui uma marcação, ou seja, uma faixa, próxima ao seu catodo. Então, como a gente pode verificar aqui, nós temos esses vários diodos e todos eles têm uma faixa, ok? Então, a gente pode observar que todos eles possuem uma faixa, ok? No caso aqui nós não temos, o professor aqui não tem uma faixa, já chegamos nele. Aqui tem uma faixa, aqui tem uma faixa, tá? Qual que é a questão? E aqui tem uma faixa também. Então, onde que está essa faixa? Ela indica que é o polo negativo. Então, aqui que eu vou ligar no polo negativo do circuito que eu estou planejando. Aqui, o polo negativo, 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 negativo. Aqui vai ser positivo, 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 positivo.
Aqui vai ser negativo e positivo, negativo e positivo. Aqui vai ser negativo e positivo, ok? Neste caso aqui, nos LEDs, é basicamente o tamanho da aleta, ok? De acordo com o seu tamanho, vai ser o polo. No caso do LED, o polo positivo é a aleta, a perninha maior, e o polo negativo é a perninha menor, ok? A gente vai ver mais de LED. Por que, pô, professor, mas LED é uma coisa que ilumina? É, mas é um diodo que tem dentro que ele ilumina. Tá, e os outros não iluminam? Não. Já vamos... depois a gente vai chegar em LEDs, eu vou explicar um pouco melhor sobre eles. Okay? Então existem vários tipos de diodos. Quando falamos somente de diodo, estamos nos referindo ao diodo de junção bipolar, tá? Então, quando a gente estiver falando, é um diodo, sem dizer maiores detalhes, então eu devo estar me referindo a um diodo de junção bipolar, que também é conhecido como diodo de sinal, que é o tipo mais comum de diodo, tá? O diodo é o mais simples dos dispositivos semicondutores, tá? Então por isso que a gente começa por ele. Mas uma coisa importante, ele é um dispositivo semicondutor. Como assim, professor? É um dispositivo que semiconduz? Ou seja, o que quer dizer por semiconduzir? Ele conduz e não conduz? É por aí. Ele vai conduzir em certas situações e não vai conduzir em outras situações. Tá? Isso é, então dependendo da maneira como a tensão elétrica é aplicada sobre ele, o diodo pode funcionar como um condutor, tá? Ou ele pode funcionar como um isolante. Por isso que vem o nome semicondutor. Okay? Em certas situações ele é um condutor, em outras ele é um isolante. Como no caso ali, se eu ligar um diodo num circuito, eu tentar passar corrente por aqui com o polo positivo e negativo, a corrente vai fluir desse ponto para esse ponto. Agora, se eu tentar passar a corrente desse ponto para esse ponto, não vai funcionar. Ou seja, nesse caso, daqui para cá ele é um isolante, daqui para cá, da positivo para o negativo, ele é um condutor. Okay? Nesse caso simples de junção, de um diodo de junção bipolar. Tá? Além do diodo, tirístores, transistores e circuitos integrados, entre outros componentes, também são construídos a partir de materiais semicondutores. Tá? O mais conhecido que a gente utiliza é o silício. Tá? O silício é um semicondutor. Silício. Tá? Silício. Ele é um dispositivo semicondutor, é um material semicondutor, tá? Mais utilizado. Existem outros. Por isso, a gente pode ver transistores, né, que eles são basicamente todos construídos de silício. Então, por isso, veremos a seguir como os semicondutores funcionam e são construídos para que você possa entender não só o funcionamento dos diodos, mas também dos outros componentes semicondutores. Tá? Essa parte dos semicondutores é muito importante a gente aprender. Okay? Antigamente, quando os componentes semicondutores ainda não haviam sido inventados, componentes chamados válvulas, que vocês viram, provavelmente vocês viram na aula da professora Úrsula, eu acho, do professor que está dando fundamentos da informática, aquele que vê do histórico do computador, acho que é a Úrsula mesmo, que lá no histórico os primeiros computadores, ENIAC e tudo mais, eles eram computadores que utilizavam válvulas, tá? Então, porque não existia semicondutores naquela época, então os componentes que eram utilizados eram as válvulas no lugar dos que a gente utiliza hoje de diodos e transistores, tá? As válvulas, qual que é o problema delas? Elas consumiam muita corrente, eram alimentadas com tensões altas. Então, lá a primeira lei de Ohm, né? Eu tenho alta tensão R vezes I, eu tenho uma alta tensão e eu tenho uma alta corrente. Dessa forma, eu vou ter uma resistência, nesse caso aqui com uma multiplicação posso ter uma resistência mais ou menos, ou até grande, dependendo dos valores da tensão e da corrente. Mas o que importa? Quanto maior a corrente, maior o efeito Joule. Se lembra o efeito Joule? O efeito Joule é o efeito que esquenta, que os elétrons vão começar a bater nos cátodos dentro, os cátions dentro do fio, do condutor, e eles vão começar a esquentar muito.
vai começar a esquentar muito, até que uma hora ele vai romper, né? Vai derreter e vai romper o fio. Então, esse era um problema que tinha muito com as válvulas, tá? Elas queimavam muito facilmente, porque justamente elas consumiam muita corrente, eram alimentadas com tensões altas, eram fisicamente grandes, tem esse problema também, e quebravam caso fosse vítimas de um choque mecânico. Ou seja, caso caísse no chão, por exemplo, porque aquilo lá tinha um invólucro, é tipo uma lâmpada, ele tinha um invólucro de vidro e dessa forma, se quebrasse, ou seja, se houvesse qualquer tipo de pressão mecânica, né, choque mecânico, ou seja, cair no chão, alguém bater, esse tipo de coisa, e quebrasse essa ampola, né, tá aqui, essa ampola de vidro, ia fazer com que a válvula não funcionasse mais. Então, desde os componentes semicondutores passaram a ser usados no lugar das válvulas. Essa nova geração de componentes eletrônicos passou a ser chamada de eletrônica do estado sólido. Tá difícil. De eletrônica do estado sólido. Ok? Na figura a seguir, apresentamos a simbologia usada por diodos. Na figura a seguir, no caso, nessa figura aqui, né? Nós temos vários símbolos de diodos. Ok? A linha reta barra indica o cátodo, que é o polo negativo. Então, essa barra aqui, ó, ela indica que nós estamos ligando, esse aqui é o polo negativo, que é o polo negativo. Essa barrinha aqui, ó, ela é o polo negativo. Essa barrinha aqui quer dizer que é o polo negativo. Essa barrinha, polo negativo. Polo negativo, polo negativo, polo negativo. E aqui, no caso, um jack. Que é um diodo especial para corrente alternada, tá? Enfim, a gente não vai chegar a ver ele tinha até no material, mas eu optei por não passar ele, que senão a gente ia ver muita coisa aqui. A gente vai ver basicamente diodo, LED e diodo de Zener. Bom, então a linha reta barra indica o cátodo, né, que é o polo negativo. O diac não tem polaridade, por isso possui barras desenhadas em seus dois terminais, né? Justamente aqui vai ser, mas esse aqui é o polo negativo, esse aqui também, professor. É que para corrente alternada tu tem que ter um tipo especial de diodo, né? Tem que fazer com que ele opere de uma forma diferente, tá? Repare como os símbolos do diodo assemelham-se a uma seta que indica o sentido em que a corrente pode passar, corrente no sentido convencional. Isso que é uma coisa importante. Professor, mas faz alguma diferença os elétrons saírem de um lado para o outro? Pois é, agora vai fazer diferença. A gente vai sempre olhar o circuito no sentido da corrente, no sentido convencional, tá? Não no sentido real. Lembrando, o sentido real é os elétrons fluem do polo negativo para o positivo. Tá? Os elétrons, então, eles saem do polo negativo para o positivo, esse é o sentido real, tá? Mas o sentido convencional é do polo positivo para o negativo, tá? Então, é esse aqui que a gente vai utilizar. Toda vez que a gente for criar um circuito com um diodo, tá? Eu tenho um diodo aqui no meio, então eu vou ligar o polo positivo dele no polo positivo e o negativo no polo negativo, tá? Ok? Então, nesse caso, para cá está passando energia, mas se eu tentar fazer o contrário, não vai passar energia, ok? Muito bem. Então, aqui o símbolo do diodo, aqui o símbolo do LED, tá? Pode ver que é um diodo envolto com invólucro e saindo a luzinha, né? Ou seja, ele está iluminando, está saindo raiozinhos de luz. Aqui um fotodiodo, aqui ele está recebendo luz. Fotodiodo é o que é utilizado nos painéis solares, tá? Fotodiodo que é utilizado nos painéis solares. Na verdade, é basicamente o processo de fabricação é semelhante, tá? Eles fazem basicamente a mesma coisa. Enfim. Aí tem o diodo de Zener, que a gente vai ver na próxima aula. Tem o diodo, não sei, Schottky. Não sei o nome certo desse diodo. O varicap, diodo túnel.
e o diodo PNPN, ou mais conhecido como PIN-PIN, e o DIAC. Okay? Funcionamento de dispositivos semicondutores. Então, como é que eles funcionam? Né? Como é que o diodo funciona? Como é que, na verdade, qualquer dispositivo semicondutor funciona? Que isso engloba diodos, tirístores, transistores e circuitos integrados em geral. Então, como dissemos, esses componentes e outros componentes são construídos a partir de materiais semicondutores. Para entender como esses componentes funcionam, é necessário entender o funcionamento dos materiais condutores, semicondutores. Então, o semicondutor é um material que, dependendo da tensão elétrica, então dependendo de quantos volts eu estou aplicando, pode ser um condutor, deixando a corrente elétrica passar, ou pode ser um isolante, bloqueando a corrente elétrica. Daí que vem o seu nome. Tá? Então, se eu tenho uma tensão baixa, provavelmente ele não vai deixar nenhuma corrente passar. Se eu tiver uma tensão alta, ele vai deixar a corrente passar, se tornando um condutor. Okay? Ocorre que materiais semicondutores eles não existem na natureza. Tá? Eles são construídos quimicamente em laboratório. Isso é feito pegando-se como base um material que possua uma estrutura cristalina bastante conhecida e que seja abundante na natureza. Purificando esse cristal e a partir de uma técnica genericamente conhecida como dopagem, ele é transformado em um material semicondutor. Tá? Quem tem essa estrutura cristalina hoje em dia, que a gente utiliza é o silício. Tá? Por isso que ele é tão utilizado. Aí para dopagem eles utilizam, se eu não me engano, fósforo. Acho que é fósforo, se não me engano, que eles utilizam. Claro que dependendo do tipo de dopagem, há outros tipos de dopagem também. Então, o material usado como base pode ser o germânio ou o silício, tá? Tem o germânio também. Acho que o primeiro foi a ser utilizado, acho que era germânio, inclusive, nos primeiros semicondutores. Atualmente, o material mais usado para formar a base do material semicondutor é o silício, especialmente por conta do fato dele ser extremamente abundante na natureza, porque ele é retirado da areia, tá? Então, quando a gente está pegando a areia na mão, boa parte do que a gente está pegando é silício. Tipo, eu vou chutar um número aqui, mas é por volta de 90% do que está na areia é silício, tá? Acho que até mais. Mas nem o germânio nem o silício são materiais semicondutores, né? Eles em si não são semicondutores. Eles formam a base para os materiais semicondutores serem fabricados, tá? Então, eles vão formar essa estrutura cristalina aqui, ó, esse cristal, para ser dopado, tá? Tanto o germânio como o silício, eles possuem 4 elétrons livres em sua camada de valência, tá? Então vocês estudam isso. Acho que até no primeiro ano de química vocês estudam isso, né? Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo falar com a Vanise enquanto estou gravando aqui. Então, tanto o germânio quanto o silício eles possuem 4 elétrons livres em sua camada de valência, tá? Que vocês se lembram, é a última camada lá do átomo, né? Com isso, eles conseguem formar até 4 ligações do tipo covalente. Beleza? Em outras palavras, se você nunca estudou química, ele precisará se juntar a mais 4 elétrons para ficar em equilíbrio, tá? Então, o átomo de silício, ele precisa se juntar com mais 4 átomos para que ele entre em equilíbrio, ok? A estrutura, com isso, a gente vai formando uma estrutura cristalina, ou seja, ela vai formando cristais. A estrutura cristalina do silício e do germânio em seu estado puro é mostrada na figura a seguir. Tá? Ou seja, nós vamos ter ele ligado em 1, 2, 3, 4 outros átomos. Tá? Que essa é uma estrutura cristalina do germânio e do silício. Okay? Ele vai formando então cristais. Através do processo de dopagem, alguns átomos de silício ou germânio são trocados por átomos de outros elementos químicos. Esses átomos de outros elementos químicos são chamados de impurezas. Então a gente vai primeiro formar estruturas cristalinas de germânio e silício puro e depois nós vamos tentar pegar e trocar alguns desses átomos de silício ou germânio por outros átomos. Como, por exemplo, fósforo. Fósforo, se não me engano, é P?
K é potássio, P... Acho que P é fósforo. É P, acabei de ver. Então esses átomos, outros elementos, são chamados de impureza. Então o objetivo é justamente colocar alguma impureza nesses átomos, nessas estruturas cristalinas. Desculpa. Se um átomo de germânio ou silício for substituído por um átomo de um material químico que tenha 5 elétrons ao invés de 4, livres em sua última camada, como fósforo, arsênio, antimônio e bismuto, haverá um elétron sobrando na estrutura cristalina para cada impureza inserida, já que a estrutura cristalina estará em equilíbrio quando os átomos possuem 4 elétrons livres cada. Então, ou seja, agora com o fósforo aqui, ele vai ter um elétron livre aqui. Vamos dizer que eu coloque outro fósforo aqui, ele vai ter outro elétron livre aqui. Se eu colocar outro fósforo aqui, ele vai ter outro elétron livre. Com isso, eu vou adicionando nesse material elétrons a mais nessa estrutura, que eles vão estar sobrando nessa estrutura cristalina. Tá? Ah, tá aqui. Eu pensei que eu tinha colocado e coloquei mesmo. Então, por exemplo, ó, o silício, o germânio, que são utilizados para as estruturas cristalinas, e eles possuem 4 átomos cada, assim como o carbono, tá? Daí vem aquela história do carbono, nanotubos de carbono, né? Que eles possuem também uma estrutura cristalina, mas enfim. Então a gente pode utilizar o silício e o germânio para formar essas estruturas cristalinas, que possuem 4 átomos sobrando na sua última camada, e daí, para dopar essa estrutura cristalina, a gente pode utilizar o fósforo, o arsênio, o antimônio e o bismuto para fazer essa dopagem, né? E com isso termos átomos, ter uma estrutura cristalina com mais elétrons, né? Ou seja, haverá um elétron sobrando na estrutura cristalina para cada impureza inserida, já que a estrutura cristalina está em equilíbrio quando os átomos possuem 4 elétrons livres cada. Tá? Aí a gente vai quebrar esse equilíbrio. O material químico formado nesse processo de dopagem ele é chamado de material do tipo N. Tá? E sua característica é possuir elétrons sobrando em sua estrutura, tá? Justamente porque a gente inseriu fósforo, arsênio, que eles possuem mais elétrons na sua última camada, e com isso a gente vai ter elétrons sobrando nessa estrutura cristalina. Então, os átomos que trazem esses elétrons sobrando também são chamados de impurezas doadoras ou portadoras negativas, tá? Que é justamente que vai adicionar elétrons nessa estrutura. Então, essa é uma dopagem, a gente vai ter um material do tipo N, tá? Porque negativo, porque a gente tem elétrons a mais. Já se fizermos com um átomo de germânio ou silício seja substituído por um átomo de material químico que tenha 3 elétrons livres em vez de 4 ou 5 na sua última camada, como por exemplo o boro, o galho e o índio, haverá falta de um elétron para tornar a estrutura equilibrada. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, ó, a gente pode substituir, em vez de 5, a gente substitui por 3. Então, poderia substituir por boro, por alumínio, por galho, por índio, que eles possuem 3 átomos livres. Tá? Aí, aqui, nós teríamos... Deixa eu só pegar a estrutura, o boro é B. Por exemplo, por boro, aí ele vai ter elétrons faltando aqui. Então, eu teria, por exemplo, vou colocar como se fosse positivo aqui, tá? A estrutura estaria mais positiva do que negativa, ok? Com isso, vai ter uma maior intenção, entre aspas, dos elétrons tentarem chegar perto desses elementos, tá? Para tentar equilibrar, ok? Então, haverá falta de um elétron
para tornar a estrutura equilibrada. Beleza? O material químico formado nesse processo de dopagem é chamado material do tipo P. P de positivo, né? E sua característica é possuir lacunas sobrando em sua estrutura. Então, dessa forma, essas lacunas que para os elétrons tentarem preencher. Lacunas são espaços necessitando receber elétrons para manter o seu equilíbrio químico. Ok? Então, novamente, a gente tem materiais do tipo P e materiais do tipo N. As lacunas também são chamadas impurezas excitadoras ou impurezas receptoras ou portadoras positivas. Tá? A gente tem vários nomes para isso. Basta lembrar que o material do tipo N é negativo, isso é, possui excesso de elétrons, porque afinal de contas os elétrons são negativos. E o material do tipo P é positivo, isso é, ele possui falta de elétrons e você não terá dificuldade de entender o funcionamento dos componentes semicondutores. Tipo P é positivo e tipo N é negativo. Tá? No tipo mais simples e usual de diodo, o diodo de junção bipolar, um pedaço de material P é colado a um pedaço de material N. Então, para a gente ter esse diodo de junção bipolar, nós temos um pedaço do material P que está colado num outro pedaço de material N. Okay? Então, tem falta de elétrons e o outro tem excesso de elétrons. Beleza? A área de contato entre os dois terminais é chamada junção, e daí o nome desse tipo de diodo. Então, no meio aqui, eu vou ter uma junção. Tá? Na área próxima da junção, os elétrons livres do lado N e as lacunas livres do lado do material P tendem a se atrair, fazendo com que os elétrons livres ultrapassem a junção para se encontrarem com as lacunas e entrarem em equilíbrio. Então, nós vamos ter essa lacuna, né? Então, do lado negativo eu vou ter excesso de elétrons que vão atrair na verdade, vão repelir os elétrons que existem aqui. Então, os elétrons livres que existem nesse material vão todos tentar se acumular do lado de cá. Com isso, é como se os prótons... Aqui os prótons não se mexem, né? Quem sempre se mexe são os elétrons. Então, na verdade, vai haver um excesso de elétrons situados nessa área aqui e excesso de elétrons nessa área aqui. Então, esse lado de cá fica mais positivo do que esse lado e ambos os lados se atraem. Logo, eles são enviados, né? Eles pulam essa junção, saem do lado negativo e passam para o positivo para justamente buscar esse equilíbrio. Ok? Na área próxima não, isso aqui já... Basta lembrar que as lacunas do material P estão precisando de elétrons para manter o equilíbrio da estrutura que está dentro do material, enquanto que os elétrons do lado do material N estão sobrando, né, e precisam ser eliminados para que... Eliminados não, né? Passados, né, para o outro lado, para o lado positivo, para que esse equilíbrio da estrutura cristalina seja mantido. Os elétrons livres e as lacunas que estão mais distantes da junção não conseguem fazer o mesmo. Okay? Com isso, é naturalmente criada uma área chamada barreira potencial ou barreira de junção ou zona de depleção. Okay? Justamente essa barreira potencial. Ou seja, próxima à junção não existem nem elétrons sobrando nem lacunas, que é justamente porque esse excesso de elétrons vão pular para esse excesso de prótons e com isso vai haver um equilíbrio nessa junção, ok? Ou seja, eu vou ter eles vão estar equivalentes em questão de energia, né? Eu vou ter a mesma quantidade de elétrons em ambos os lados aqui nessa barreira potencial. Ou seja, a próxima junção não existem nem elétrons sobrando, nem lacunas. No desenho, nós exageramos o tamanho da zona de depleção, claro. Afinal, elétrons não são desse tamanho também, né? Essa área, essa da barreira da junção, na verdade, ela é muito pequena, na ordem de 0,5 micrômetros, tá? Em um diodo de junção típico.
Para fazer com que os elétrons consigam circular dentro de um diodo, é necessário vencer essa barreira. Então, olha só, essa barreira se criou naturalmente. Tá? Eu tinha um lado com excesso de elétrons, outro com falta de elétrons. Os elétrons que estavam mais desse lado aqui, mais perto da junção, foram para os átomos com falta de elétrons, com lacunas. E com isso se formou uma barreira de depleção, né? Um isolante, de forma bem simples, né? Com isso, não houve mais nenhuma circulação de elétrons, ok? Então, a única forma agora... Tá, e como que eu faço, então, para os elétrons saírem daqui e irem para cá? Porque, justamente, eu quero que o diodo, nesse momento, ele está se comportando, se eu não tenho nenhuma corrente, ele está bloqueando a passagem de elétrons, né? Porque os elétrons que estão aqui não conseguem vir para cá, por causa justamente dessa barreira. Tá? Então, para fazer com que os elétrons consigam circular dentro do diodo, é necessário vencer essa barreira potencial. Tá? Se o diodo for polarizado diretamente, isso é, o material do tipo N ligado ao polo negativo da fonte de alimentação e o material P ligado ao polo positivo da fonte de alimentação, os elétrons vindos da fonte de alimentação repelirão os elétrons livres presentes dentro do material do tipo N, forçando-os em direção à junção, diminuindo a barreira de potencial. Ou seja, vamos lá. Isso aqui, lembrando, esse no lado N, ele vai estar ligado no polo negativo e o lado P ligado no polo positivo. Tá? Vamos lá. Sentido real. O sentido real é os elétrons vão do polo negativo para o positivo, correto? Eles vão fazer esse sentido. Então, o que vai acontecer? Vamos ligar esse diodo na fonte de alimentação. Então, vou lá e ligo numa pilha, beleza? Aqui é positivo e aqui é negativo. O que vai acontecer? Os elétrons vão sair do polo negativo e vão começar a chegar aqui no polo negativo do diodo. O que vai acontecer? Como eu vou ter um excesso de elétrons forçando esses elétrons de dentro do diodo, esses elétrons de dentro do diodo eles vão ser arrastados aqui para dentro dessa barreira potencial. Vão ser arrastados tanto, dependendo justamente da tensão, né? Quanto maior a tensão, mais eles vão ser arrastados até que eles vão chegar num ponto em que eles vão pular para o polo positivo. Ou seja, os elétrons vão ser empurrados com tanta força que eles vão passar essa barreira potencial e esse diodo passou a ser um condutor. Ou seja, os elétrons negativos, os elétrons eles vão ser empurrados até que eles consigam ultrapassar essa barreira potencial. Para eles poderem passar essa barreira potencial, eu tenho que ter um determinado valor em volts. Ok? Então, justamente, eles são forçados junto à junção, diminuindo a barreira potencial. Chega um momento em que a barreira potencial acaba e os elétrons livres conseguem finalmente passar do material N para o material P. Tá? Com isso, esse circuito se torna, ou no caso o diodo, ele se torna um condutor. Então aqui, ligando então esse diodo numa pilha, por exemplo, um gerador, os elétrons vão fazer esse caminho, vão chegar até o polo negativo, pelo excesso de elétrons, eles vão ser forçados a passarem essa barreira potencial, até que chega no momento em que eles ultrapassam essa barreira e os elétrons vão pulando essa barreira potencial e passando até o polo positivo. Ok? Esse momento ocorre normalmente quando a tensão da fonte de alimentação está na faixa de 0,7 volts, no caso dos semicondutores baseados em silício. No caso do germânio, essa tensão normalmente é por volta de 0,3 volts. Tá? Em alguns tipos de diodos, por exemplo, os do tipo Schottky,
e alguns tipos de transistores ou transistores, a tensão necessária para que a junção passe a conduzir é menor que 0,7 volts. Okay? Já quando o diodo está polarizado inversamente, os elétrons livres do material tipo N tenderão a ir para o polo positivo da fonte em vez de atravessarem o diodo. Isso fará com que a barreira potencial, em vez de diminuir, aumente, fazendo com que nenhuma corrente circule no diodo quando ele está inversamente polarizado. Ou seja, se ele está... é o caso aqui. Então, vamos dizer que eu liguei ao contrário. Liguei o polo negativo no positivo e o positivo no negativo, tá? Olha só. Nesse caso, o que vai acontecer? Os elétrons livres daqui, eles vão vir para o polo positivo do diodo e eles vão preencher todas essas lacunas. Então, todo o lado positivo vai ficar equilibrado. Com isso, os elétrons livres que estão aqui no polo negativo, eles não vão ir para o polo positivo, eles não tem porquê. Porque, afinal de contas, esse lado aqui vai estar todo com elétrons. Né? Vai estar todo equilibrado. No caso aqui do lado positivo, os elétrons livres que estão no polo negativo aqui do diodo, eles vão tentar chegar nesse polo positivo. Tá? Então eles vão se distribuindo ao longo do fio. Os elétrons vão se distribuir ao longo do fio. E com isso, e fora os elétrons que estão dentro aqui, eles vão tentar ir mais longe do polo positivo, porque afinal de contas aqui está equilibrado, mas aqui está muito positivo. Então ele vai tentar equilibrar, ele vai tentar tornar isso aqui mais negativo. Beleza? Então com isso a barreira potencial aumenta muito mais do que antes. Com isso, ou seja, eu tenho um isolante. O diodo nesse momento aqui, quando ele está ligado inversamente, ele se torna um isolante. E se ele está ligado vamos lá, pode ser corretamente, negativo com negativo, positivo com positivo, ele se transforma num condutor a partir de certo valor de tensão, ok? A partir de certo valor de volts. Então, olha só, se um diodo está diretamente polarizado, ou seja, ele está ligado, entre aspas, corretamente, positivo com positivo e negativo com negativo, e só um resistor, né? Porque a gente não liga nada direto. A gente precisa sempre ter, sempre vão ter um resistor. Enfim, nesse caso aqui, aqui é negativo. Então a corrente vai fluir vamos lá, pensando nos elétrons, né? Eles vão fluir do polo negativo para o polo negativo do diodo e vão pular, né? Vão conseguir atravessar para o polo positivo e vão chegar até o polo positivo da bateria. Ou seja, a gente vai ter uma corrente aqui. Tá? Afinal, há circulação de elétrons, logo há corrente. Então, aqui a corrente vai ser a corrente máxima que ele pode ter, de acordo com os valores de resistência dos materiais. Agora, se está inversamente polarizado, por exemplo, eu liguei o positivo no negativo e aqui o positivo no negativo, nesse caso não vai haver corrente, porque os elétrons vão chegar aqui, vão tornar a parte positiva equilibrada, vai haver um equilíbrio aqui na parte positiva do diodo, e a parte negativa do diodo vai tentar preencher esse lado até o ponto positivo da bateria. Tá? Ou seja, não vai haver corrente nesse momento. Os elétrons que estão aqui chegando, eles vão parar no momento que entrar em equilíbrio o diodo. Ah, professor, mas há uma pequena corrente? Tá, vamos lá. Vai haver a corrente dos elétrons que tem dentro do diodo, que é basicamente nada. Tá? Com isso, aumenta a barreira de depleção e não vai haver corrente. Na realidade, nenhum dispositivo semicondutor é perfeito, e quando a junção PN está inversamente polarizada, uma pequena corrente é capaz de escapar. Essa pequena corrente é chamada de corrente de fuga e normalmente podemos considerá-la como desprezível, de tão pequena que é, nas aplicações onde temos que considerá-la. A corrente de fuga depende da qualidade da dopagem e da temperatura da junção. Isso é bem importante. A temperatura pode e influencia os materiais. Tá?
Isso ocorre porque com o aumento da temperatura, os elétrons são mais facilmente despregados do material do tipo N, tá? Então, se o material N está com uma temperatura alta, os elétrons, além de serem livres, eles vão ser mais livres do que o normal. Então, eles vão conseguir pular mais facilmente aquela barreira de depleção. Demos exemplos de como os materiais semicondutores funcionam com o diodo, pois o assunto desse tópico. Outros componentes semicondutores funcionam de forma similar, porém tem mais junções PN, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, transistores do tipo NPN, que é justamente, bom, o que será que esse N? Ah, negativo. E esse P? Ah, positivo. E esse N? Ah, negativo. Bem, então transistores do tipo NPN, que é negativo, positivo e negativo, são componentes com 3 pedaços de material semicondutor colados. 2 pedaços N com um pedaço P no meio dos dois. Tá? Não sei se tem figura. Não lembro de ter figura nesse mesmo. Tá. Ou seja, a gente vai ter aqui um pedaço negativo, num outro pedaço positivo, num outro pedaço negativo. Ah, professor, tem um contrário? Tem, vai ter transistores do tipo PNP. PNP, positivo, negativo, positivo. Tá? Ou seja, entender o funcionamento interno do diodo de junção é o ponto de partida para compreender o funcionamento de qualquer outro componente semicondutor. Tá? Muito bem. Diodos de junção. Como acabamos de ver, o diodo é um dispositivo semicondutor mais simples que existe. Tá? Por isso que a gente inicia estudando por ele. Ele é simplesmente uma junção de um pedaço de material P positivo com um pedaço de material N negativo. O ponto onde o material P e o material N se juntam é justamente chamado de junção, e daí o nome de diodo de junção. Tá? Apenas resumindo o que vimos, quando um diodo está diretamente polarizado, isso é, a tensão aplicada em seu polo negativo, que é o cátodo, é mais negativa do que a tensão aplicada em seu polo positivo, o ânodo, ou, em outras palavras, quando o polo negativo coincide com o negativo da fonte de alimentação e o positivo coincide com o positivo da fonte de alimentação, haverá passagem de corrente elétrica, isto é, o diodo vai funcionar como um condutor. Beleza? Já quando um diodo está inversamente polarizado, isto é, a tensão aplicada em seu polo positivo, o ânodo, é mais negativo do que a tensão aplicada em seu polo positivo, em seu polo negativo, cátodo, ou em outras palavras, quando a polaridade do diodo está invertida em relação à polaridade da fonte de alimentação, não haverá passagem de corrente elétrica, isto é, o diodo funcionará como um isolante. Beleza? Que é basicamente o que eu tinha explicado anteriormente. Ok? Diodo de junção. Então vimos que, quando o diodo está diretamente polarizado, a corrente só começa a circular por ele quando a barreira de potencial é quebrada, isto é, somente após um determinado nível de tensão. Então justamente quando a gente tem o diodo ligado no circuito, ele só vai começar a funcionar como um condutor, só vai começar a passar energia por dentro dele, quando houver algum nível de tensão. Em dispositivos feitos de germânio, essa tensão normalmente é na faixa de 0,3 volts. Em dispositivos feitos à base de silício, essa tensão normalmente é na faixa de 0,7 volts. Ela normalmente varia entre 0,5 e 0,8, dependendo do diodo. Para efeitos de cálculo, normalmente consideramos o valor 0,7. Okay? Ou seja, supondo que o diodo da figura abaixo seja de silício, só haverá corrente no circuito polarizado diretamente caso a fonte forneça mais de 0,7 volts. Tá? Então, justamente, a gente só vai ter essa corrente aqui acontecendo se a tensão da fonte for maior que 0,7 volts. Tá? Não sei se você se lembra, isso aqui das nossas aulas do primeiro semestre ainda. Que justamente isso aqui é como que funciona um dispositivo semicondutor. Tá? Eu vou aplicando uma tensão e aqui a corrente. Eu só vou ter uma corrente de fato estável a partir desse ponto aqui, ou seja, nesse caso aqui, só a partir de 0,7 volts, tá? Que é justamente como funciona um dispositivo semicondutor. Eu tenho que aplicar uma certa tensão nele, mínima, para que daí eu atinja uma certa corrente. É daí que, na verdade, que exista uma certa corrente passando no circuito, tá? Nesse exemplo aqui, ó, que era justamente o funcionamento de um
de um diodo de silício. Ó, aqui em 0,7 volts, ele ultrapassa essa barreira de depleção e nesse momento que eu tenho corrente, que eu começo a ter corrente passando pelo circuito. Ok? Se a fonte for de 0,5 volts, por exemplo, essa tensão não será suficiente para quebrar a barreira potencial do diodo e ele não vai conduzir, mesmo que polarizado diretamente, ou seja, mesmo que ele está ligado corretamente, positivo com positivo, negativo com negativo. Tá? Eu preciso de uma tensão maior do que isso para que ele se torne um condutor. Menor do que isso, ele é um isolante. Então, essa tensão de 0,7 volts é a queda de tensão sobre o diodo e essa tensão de 0,7 volts é a queda de tensão sobre o diodo. É o quanto a barreira de potencial do diodo consome para poder funcionar. Isso é, conduzir. Beleza? Então vai haver uma queda de tensão nos diodos de acordo com o seu respectivo valor. Ok? Se a fonte da figura abaixo for de 3 volts, então teremos 2,3 volts sobre o resistor e 0,7 sobre o diodo. Então aqui, por exemplo, ficaria 0,7 volts. Lembrando que se a fonte for de 3 volts e o diodo aqui ele estaria com 2,3 volts de queda de tensão passando por ele, ok? Ou seja, não podemos nos esquecer que parte da tensão aplicada no circuito será consumida pelo diodo. Então, quando a gente for dimensionar, a gente tem que considerar que quando o diodo estiver em funcionamento, ele vai consumir um certo valor de tensão, ok? Características. Os diodos são vendidos de acordo com uma série de parâmetros, entre os quais destacamos a tensão máxima reversa, que é o VR, ou Continuous Reverse Voltage, é a tensão máxima que o diodo suporta quando polarizado inversamente. Se essa tensão for ultrapassada, o diodo queimará, normalmente fazendo com que ele fique em curto-circuito, né? Curto. Isto é, transforme-se em um mero pedaço de fio. Tá? Ou seja, dá para a gente queimar um diodo, né? A gente tem nosso diodo lá. Se ele está ligado numa fonte de tensão muito alta, chega num momento positivo, negativo. Vamos dizer que eu ligo ele aqui invertido. Tá? Positivo e negativo, negativo e positivo. Se eu aumentar muito a tensão aqui, vai chegar num ponto em que eu vou arrebentar esse diodo. Vai chegar um momento que os elétrons vão sobrecarregar tanto esse segmento e vão querer tanto passar para esse lado de cá, que eles vão entrar em curto, vai queimar e o diodo vai se transformar num mero pedaço de fio. Okay? Essa é a tensão máxima reversa. A corrente máxima direta, ou continuous forward current, é a corrente máxima que o diodo aguenta. Se essa corrente for ultrapassada, o diodo queima, normalmente fazendo com que ele fique em curto. Ou seja, se eu ligar ele corretamente, mas passar muita corrente por dentro dele, ou seja, passar muitos elétrons aqui por dentro, principalmente pelo efeito Joule, ele vai queimar, né? No sentido de queimar mesmo. Outra característica, a tensão de condução ou queda de tensão, tá? Que é forward voltage. É a tensão mínima aplicada sobre o diodo quando este está polarizado diretamente, que fará o conduzir. Tá? Ou seja, no caso do silício lá que a gente vinha comentando, que é 0,7 volts. Ela é a queda de tensão do diodo, isso é, a tensão consumida, entre aspas, pelo diodo quando ele está conduzindo. É importante notar que o valor normalmente publicado para este parâmetro é o valor que o fabricante define para a pior das hipóteses. E, na prática, o valor da queda de tensão dependerá da temperatura, corrente e tensão aplicadas no diodo, sendo normalmente mais baixo do que o publicado. Ou seja, se o caso publicaram lá um valor X de volts, provavelmente o valor vai ser um pouquinho mais baixo, tá? Um X menos 1, menos 2 volts, ok? Outra característica, a corrente de fuga, ou reverse current, que é a corrente que o diodo deixa passar quando ele está inversamente polarizado.
e, teoricamente, não deixando nenhuma corrente passar. Tá? E a velocidade, ou TRR, que é Reverse Recovery Time, é o tempo típico que o diodo demora para responder a uma inversão de polaridade em seus terminais. Tá? Justamente porque como ele tem que... Se tu inverter a polaridade, isso tem como inverter como é que eu posso dizer? Vamos dizer que eu ligo aqui um ventilador, tá? Eu tenho um circuito, eu tenho um diodo e eu tenho um ventilador aqui, tá bom? Deixa eu desenhar esse meu lindo ventilador. Tá, vamos dizer que eu ligo nesse ventilador. Se eu estou usando esse... vamos dizer que eu liguei ele numa pilha, ou enfim, na energia elétrica, tanto faz se é pilha e energia elétrica. Tem o diodo aqui no meio, ok? O que vai acontecer? Vamos dizer que eu liguei, tá? Essa ventoinha aqui começa a girar. Gira, 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 beleza. Aí, aqui vai ser negativo, positivo, negativo, positivo, tá? O que vai acontecer? Nesse momento que está girando aqui a ventoinha, ela está consumindo energia e tudo mais, tá? Tá tudo certinho. Como que pode acontecer de inverter a polaridade? Olha só, vamos dizer que está girando aqui, eu desligo o ventilador. O que acontece quando eu desligo o ventilador? As aletas aqui, elas vão estar girando ainda. O que isso... Porque elas justamente têm a inércia, né? Elas vão continuar girando até parar. Nessa questão de ficar girando até parar, elas vão começar a produzir energia. Então, essa ventoinha, esse ventilador, ele vai começar a produzir energia assim como uma bateria. Tá? Ela vai se transformar em um gerador. Ou seja, a gente corta a energia aqui. Nós temos nossa chave aqui, a gente corta a energia, ela continua girando, o que vai acontecer? O diodo ele vai começar a receber energia. Ou seja, a ligação dele era para ser negativo ou positivo, mas aí agora ele começa a receber energia da ventoinha e ele começa a receber elétrons daqui, tentando passar para cá. Ou seja, eles tentam fazer esse caminho reverso aqui. Ok? Então, com isso, essa velocidade que eu estou falando aqui é o tempo típico que o diodo demora para responder a uma inversão de polaridade. Então, é o tempo que demora para ele responder essa inversão de polaridade que agora o ventilador começou se tornou um gerador, porque enquanto ele não parou, ele vai estar girando, né? Enquanto ele não parou de girar por causa da inércia, ele vai girando e vai produzindo energia. Então, o diodo vai, nesse caso aqui, ele vai impedir que essa energia gerada pelo ventilador volte para dentro do circuito e daqui a pouco até queime o circuito interno. Okay? Esses parâmetros, eles variam, esses parâmetros que eu falei aqui, corrente de fuga, velocidade, tensão de condução ou queda de tensão, tensão máxima reversa, corrente direta, tá? Essas características, elas variam de acordo com o modelo do diodo e estão listadas no manual técnico do diodo, que é chamado de datasheet, tá? Ou literalmente folha de dados, disponível no site do fabricante do diodo. Existem outros diodos publicados no datasheet de um diodo e destacamos apenas os principais. Como esses documentos técnicos estão disponíveis apenas em inglês, nós grafamos o nome dos parâmetros também em inglês. Um detalhe importante que muitas vezes é esquecido é saber a temperatura sobre qual o fabricante do componente coletou os dados publicados. Isso é bem importante porque, novamente, a temperatura sempre influencia nos valores de operação de qualquer dispositivo, tá? Resistor, diodo, transistor, qualquer dispositivo eletrônico ele é afetado pela temperatura, tá? Por padrão, fabricantes usam uma temperatura ambiente de 25 graus para essa coleta de dado, só que dispositivos semicondutores perdem a sua capacidade de entregar corrente na medida em que a temperatura aumenta, um fenômeno conhecido em inglês como derating. Okay? Normalmente os fabricantes publicam uma curva de derating em seus datasheets.
Para um exemplo real, considere a figura ao lado, que é a curva de rating de um diodo chamado 1N4148, que é um diodo bastante popular. Tá? O que esse gráfico quer dizer? Então, a gente pode ver que, de acordo com que a temperatura aumenta, a corrente que está sendo passada, ela diminui. Então, observe atentamente que você verá que a corrente máxima suportada por esse diodo é 200 mA, tá? que é a corrente que ele trabalha normalmente. De 0 até 25, 50, 75, 100. De 0 até 25 graus, a sua ponto de operação aqui é normal. A partir disso, a corrente que o diodo trabalha começa a diminuir de acordo com que a temperatura aumenta. Então, porém, esse diodo é rotulado 25 graus. Na medida em que a temperatura aumenta, o limite da corrente do diodo diminui. Na verdade, é o limite da corrente. Ok. Nesse caso, quando a temperatura ambiente sobe para 50 graus, que é o caso aqui, 50 graus, a corrente máxima suportada pelo diodo cai para aproximadamente 175 mA. Ou seja, se eu tentar passar uma corrente de 180 mA, o diodo vai queimar. Porque agora o máximo que ele suporta é 175 mA. Ok? Dessa forma, ao projetar circuitos, a temperatura dentro do circuito deverá ser levada em consideração na hora de escolher o diodo, ou qualquer outro dispositivo semicondutor, como transistores. O datasheet de um diodo apresenta vários outros gráficos, a depender do fabricante do componente. Na figura a seguir, nós vemos um exemplo de uma curva característica de um diodo hipotético. Observe que é um gráfico de tensão versus corrente. Então, a gente pode ver aqui um gráfico de aqui na linha X, na linha horizontal, nós temos a tensão e na linha vertical nós temos a corrente. Tá? Então, na prática, fabricantes podem dividir essa curva em dois gráficos separados, um para a polarização direta e outro para a polarização inversa. Tá? Então, aqui nós temos essa corrente de fuga, quando está ligado por uma corrente inversa. Então, esse pedacinho aqui é uma corrente de fuga. Aqui essa tensão de ruptura, ou seja, quando ele não está mais conduzindo Não, a tensão de ruptura é quando ele começa a passar energia, começa a passar elétrons. Justamente, porque ele está ligado inversamente. Tá, ok. Numa corrente direta, nesse caso aqui, nós temos a tensão de condução, neste ponto, que a partir desse ponto, dessa tensão, ele começa a passar os elétrons, né? Começa a haver uma corrente. Beleza? A tensão de condução normalmente varia entre 0,5 e 0,8 volts, dependendo do diodo. Tá? Então, justamente, isso daqui, a tensão de condução, ela varia de acordo com o diodo, mas é por volta desses valores que, a partir dessa tensão, ele vai começar a conduzir a corrente. Observamos na prática que diodos suportam uma corrente maior normalmente possuem uma tensão de condução mais baixa. Tá? Enquanto diodos de baixa corrente normalmente possuem uma tensão de condução maior. Beleza? Quando o diodo está polarizado diretamente, a corrente passa a crescer de acordo com a tensão após a tensão de condução ter sido atingida. Obviamente, o diodo está limitado à sua corrente máxima, lógico, senão ele vai queimar, né? Se ultrapassarmos a sua corrente máxima, o diodo queimará. Já na curva de polarização inversa, corrente reversa, que é esse caso aqui embaixo,
nós vemos claramente a existência de uma corrente de fuga, né? Que é essa corrente que eu falei aqui para vocês. Né? Essa corrente de fuga. Isto é, uma pequena corrente que acaba escapando quando o diodo está polarizado inversamente, o que em teoria não deveria ocorrer. Se a corrente de fuga não existisse, a curva da corrente reversa estaria sobre o eixo zero, né? Justamente essa curva aqui, ela estaria não aqui, mas ela faria isso aqui, ó, em cima do eixo zero, indicando que uma corrente de 0 ampere, ou seja, a inexistência de corrente de fuga. Okay? Nós vemos que existe uma pequena corrente quando o diodo está polarizado inversamente. Essa corrente de fuga ela é normalmente muito baixa, na faixa de microamperes ou mesmo nanoamperes, sendo normalmente desconsiderada em cálculos práticos. Tá? Mas ela existe. Vemos também a tensão de ruptura do diodo. Essa tensão é a tensão máxima que o diodo suporta quando polarizado inversamente. Okay? Se passar dessa tensão de ruptura, ele queima. Supondo, por exemplo, que um diodo suporte no máximo uma tensão reversa de 100 volts, ele se queimará se aplicarmos mais do que isso. Então a gente pode perceber o seguinte, o diodo ele passa a conduzir, normalmente após ser aplicado sobre o diodo, uma tensão maior do que a sua tensão de ruptura, ou seja, se, por exemplo, aqui nós temos 100 volts aplicados, nesse momento esse diodo ele vai romper e vai existir corrente passando por dentro desse diodo. Ok? Como é reverso, ela está indo para baixo aqui no gráfico, tá? Nomenclatura. Então, os diodos de junção são vendidos no mercado através de códigos que são seus nomes. Você terá de procurar na internet, por exemplo, o Google, pelo nome do diodo para encontrar o seu datasheet e, com isso, descobrir os seus parâmetros. Somente pelo nome do diodo é normalmente impossível saber das suas características. É claro que, depois de um determinado momento, você acabará memorizando as características dos componentes mais usuais. Há alguns diodos que são mais famosos do que outros, pois são os diodos de uso geral e dessa forma populares. Na tabela a seguir publicamos as características básicas dos diodos mais comuns no hobby. É importante notar que o valor para a queda de tensão é o valor máximo possível publicado para a pior das hipóteses. Okay? Por isso que, apesar do valor publicado para esses diodos ser de 1 volt, normalmente você verá na prática uma queda de tensão em torno de 0,7 volts para esses diodos. Como a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, um N4001, corrente é de 1 ampere, tensão de 50 volts, a tensão para começar a passar corrente 1 volt e a corrente de fuga 5 nanoamperes. Okay? Mesma coisa aqui, só vai mudando basicamente a tensão de operação. Tá? Tensão máxima 100, 200, 400, 600, 800, 1000 volts. E aqui o 4148, tensão de operação 200 miliamperes, tensão de operação máxima 100 volts, 1 volt para começar a conduzir e 25 nanoamperes de corrente de fuga. Okay? Na hora de projetar um circuito, no entanto, você deverá considerar o valor para a pior das hipóteses. Tá? Todos os componentes cujos nomes começam com um N são diodos, já que um N significa uma junção PN. Essa nomenclatura é padrão usada por fabricantes norte-americanos e por isso também conhecida como nomenclatura americana. Tá? Então, justamente, um N significa que eu tenho uma junção PN. Okay? E continuando na próxima aula, tá? Essa aula de hoje vai estar nos componentes eletrônicos diodos 1, tá? E a próxima aula vai estar na parte 2 dos diodos.